E aí, galera, aqui é o JP e a gente vai seguir fazendo exercícios. São exercícios da apostila Eleva para o segundo ano, de Química 1, apostila 2, capítulo 8. Capítulo que estuda as funções álcool e fenol, ok? Vamos lá, primeiro exercício que a gente vai fazer dos conceituais número 4, que fala o seguinte. Um composto orgânico X apresenta os 4 átomos de hidrogênio do metano, substituído pelos radicais isopropil, benzil, hidroxi e metil. Com base nessas informações, letra A, ilustre a fórmula estrutural do composto X. Então vamos lá. Lembra que o metano é o CH4, é o C ligado a 4 hidrogênios. Ele vai tirar esses hidrogênios e colocar esses grupos aqui. Então, em um hidrogênio ele coloca isopropil, no outro benzil, no outro hidroxi e no outro metil. Não se preocupe em qual hidrogênio você coloca qual coisa, tá? Porque vai ser equivalente qualquer uma das possibilidades. Então, aqui o que eu vou desenhar como circulado é o carbono original do metano. Então, temos aqui, ó, esse carbono original, ok? E eu tinha os 4 hidrogênios. Eu troquei para poder colocar esses grupos. Vamos identificar esses grupos só para você se lembrar. Então, o primeiro grupo aqui embaixo são 3 carbonos. Eu penduro pelo carbono do meio. Esse daqui é o radical isopropil. Segundo grupo, tá aqui. É um anel benzeno com um carbono entre a cadeia principal, né? Isso daqui. E o meu anel benzeno. Então, esse daqui é o benzil, tá certo? Não é o fenil. Fenil seria emendar diretamente aqui no anel benzeno. Próximo grupo, ele chama de hidroxi. Lembra que o OH também é chamado de radical hidroxi. E por fim, o último grupo, um carbono só, é o radical metil. Então, essa estrutura aqui é a estrutura desse composto orgânico X, tá certo? Ele pediu para a gente desenhar isso. Agora, letra B, defina a sua nomenclatura. Lembre-se que quando eu falo aqui da nomenclatura, eu vou precisar ver qual que é a cadeia principal aqui. Para isso, a gente vai ter que lembrar do seguinte. Qual a função orgânica desse composto? A função orgânica é a função álcool, porque ele possui um OH ligado num carbono saturado, ok? Lembra que a menor numeração tem que vir no carbono do OH, então eu tenho que começar por uma ponta ou por outra. Por que que nesse caso a cadeia fechada não é a cadeia principal? Porque é muito mais complexo eu analisar a minha cadeia aberta, que é esse pedaço aqui, do que analisar a cadeia fechada, tá? Então, o meu foco é a cadeia aberta como principal. Aí, eu posso começar contando ou desse carbono, como carbono 1, ou de qualquer um desses dois aqui de baixo, tá? São as duas pontas da cadeia, essa de baixo e essa de cima. Para ter a menor numeração no OH, eu tenho que começar de cima. Então, aqui é o carbono 1, depois eu tenho o carbono 2, carbono 3 e depois carbono 4. Perceba aqui que o que vai sobrar, né? Eu não vou mais considerar essa nomenclatura aqui de metil, benzil, isopropil e hidroxi. Eu vou ter agora uma outra classificação. Então, eu vou ter aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, é a minha cadeia principal, ó. O que ficou fora da cadeia principal? Ficou fora esse CH3, que é um metil, e ficou fora todo esse radical benzil aqui. Assim, então, ó, carbono 1, carbono 2. No carbono 2 eu vou ter o meu ol, que é o meu álcool. Carbono 3 eu tenho o metil e também no carbono 2 eu tenho o benzil. Pela ordem alfabética, vem primeiro o benzil. Então, esse daqui vai ser o 2-benzil, ok? Então, tá aqui, ó. Nesse carbono, que é o carbono 2, eu tenho o benzil. 3-metil, que é esse daqui, ó. Esse CH3 está ligado no carbono 3. But, porque, ó, a cadeia principal, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Porque a ligação entre os carbonos da cadeia principal é simples. E no carbono 2 eu tenho um álcool, 2-ol. Tá aqui, ó. No carbono 2 eu tenho um álcool, ol. Ok? E por fim, fórmula molecular. Fórmula molecular é contar quantos elementos eu tenho e quantos eu tenho de cada elemento. Se eu conto aqui, eu percebo que eu tenho 12 carbonos, 18 hidrogênios e 1 oxigênio, ok? Seguindo agora para o exercício contextualizado número 7. Vamos lá.
As essências artificiais são destinadas ao uso em perfumaria e saboaria, para a composição de perfumes de flores. A essência artificial de rosas é constituída de geraniol, citronelol, formiato de citronelila, butirato de citronelila, etc. A seguir está representada a estrutura do citronelol. A nomenclatura oficial para o citronelol é... Então, eu tenho aqui um composto, eu tenho que identificar aqui a cadeia principal, né, porque vai ter ramificação, e vou ter que identificar qual que é a função orgânica dele. Vamos lá. Tenho aqui a minha cadeia principal e tenho aqui um OH ligado num carbono saturado, ou seja, eu tenho uma função álcool. Como eu selecionei aqui a cadeia principal, percebo, ó, peguei aqui o carbono onde está a minha função, ficou de fora somente esse e esse. Lembrando que tanto faz você vir aqui e descer, ou tanto faz você seguir reto, ok? Dá o mesmo composto, a mesma nomenclatura. Sobrou para mim aqui esse radical com um carbono, que é um radical metil, e depois esse outro radical também com um carbono, que é um radical metil. Para numerar essa cadeia, a gente pode começar ou da ponta esquerda ou da ponta direita. Lembra que eu tenho aqui, ó, radicais, eu tenho dupla e eu tenho OH. Prioridade na hora de numerar, sempre função orgânica. Então, como a função orgânica está desse lado direito, eu começo contando esse carbono como carbono 1. Assim, eu tenho aqui, ó, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, nos carbonos 3 e 7, eu tenho radical metil. 3,7 dimetil, tá aqui. A cadeia principal tem 8 carbonos oct. No carbono 6, que está aqui, eu tenho uma dupla, 6-en, e no carbono 1 eu tenho um álcool, ou seja, terminação ol. A alternativa correta é a alternativa D, 3,7 dimetil, oct 6-en, 1-ol, ok? Seguindo, exercício agora número 8, dos contextualizados. Os antioxidantes são substâncias adicionadas a certos alimentos que contêm óleos e gorduras, impedem sua oxidação no ar ambiente, produzindo sabores desagradáveis, ranço. Um deles, antioxidante, apresenta a seguinte fórmula estrutural. Então, deu aqui pra gente a estrutura de um antioxidante, vamos ver. Assinale a alternativa correta. Aqui a gente vai ter que julgar um pouco dessa estrutura. Então, vamos lá. O antioxidante aludido corresponde a um álcool secundário. Vamos ver se é um álcool. Eu tenho aqui um OH, só que esse OH está ligado direto numa cadeia aromática. Não é um álcool. Esse daqui é a função fenol, ok? Já que o OH está ligado direto no benzeno nesse caso. Assim, eu não tenho um álcool secundário. Está errada essa afirmação. Letra B. O antioxidante aludido corresponde a um fenol. De fato, como eu expliquei, é função fenol. Alternativa B. Vamos ver por que as outras estão erradas. C. O referido composto apresenta carbonos com ligação tripla. Se você se lembrar aqui, ó, no benzeno eu tenho ligações duplas, tá? E aqui, nesse C com 3CH3, eu tenho aqui, ó, um CH3 para cá, um para frente e um para baixo. Lembra que esse carbono aqui tem que fazer 4 ligações. Então, ele está aqui, ó, em um para cima, um CH3 para cima, um para frente e um para baixo. Então, não tenho ligação tripla aqui. Está errado isso. Letra D. O referido composto é um ciclano ramificado. Ele é ramificado, mas ciclano é da classe lá dos hidrocarbonetos. É um cicloalcano, ou seja, cadeia fechada com carbono e hidrogênio e apenas ligações simples. Aqui eu tenho uma cadeia mista, tá? Mas eu não tenho um ciclano, eu não tenho um hidrocarboneto só com ligações simples, então está errado. E por fim, letra E, no referido composto existe um radical isobutil. Esse radical aqui, quando eu abrir ele, é um isobutil, mas eu tenho aqui também outro isobutil, então ele não tem apenas um, eu tenho 2 radicais isobutil. E aqui embaixo eu vou ter um radical metil. Assim, a alternativa correta de fato é letra B, ok? Agora exercício 9, vamos lá. Ele fala o seguinte, para a gente fechar essa aula. O geraniol, uma substância obtida do óleo de rosas, é um álcool primário que apresenta 2 carbonos terciários em sua estrutura química. A seguir estão representadas as estruturas químicas de substâncias responsáveis por odores característicos.
Das estruturas apresentadas, podemos concluir que o geraniol está representado pela estrutura química. Perceba aqui que ele não deu o nome oficial, ele deu um nome que é um nome usual de um composto. Mas no texto ele descreve esse composto para a gente. É muito importante dentro do estudo da orgânica a gente saber, com as descrições dele, reconhecer qual o composto que eu estou falando, tá? Tem várias questões de vestibular que trazem isso. Ele fala para mim que o geraniol é um álcool primário que apresenta 2 carbonos terciários. Vamos lembrar, álcool primário é quando eu tenho um OH ligado diretamente num carbono saturado, no caso, num carbono primário. Então, eu tenho que procurar OH em carbono primário. Vamos analisar cada uma das coisas. Primeiro, esse primeiro composto não é só OH, eu tenho um CHO. Isso daqui é uma função que a gente vai estudar ainda. Então, aqui eu não tenho, nesse composto 1, a função álcool, já posso eliminar ela. Composto 2, isso daqui não é função álcool, e aqui esse OH está ligado direto no benzeno, né, numa cadeia aromática. Assim eu não tenho um álcool, eu tenho um fenol, já elimino também. Composto 3, vamos analisar aqui. OH, tá certo? Ligado nesse carbono. Esse carbono é um carbono primário, ou seja, ele está ligado só a um outro carbono. Assim, essa estrutura é bem provável de ser o geraniol. Vamos julgar aqui as outras. Esse OH aqui, ele está ligado nesse carbono. Esse carbono é 1, 2, 3 carbonos ele está ligado. Então, esse carbono é terciário. Assim, esse álcool é um álcool terciário, tá? E por fim, aqui em último, esse OH está ligado no carbono saturado, é um álcool. Só que esse álcool, ó, esse carbono está ligado em um carbono e em outro carbono. Esse carbono é secundário, assim esse composto é um álcool secundário. Se a gente elimina aqui, eliminamos esse porque é um álcool terciário e eliminamos esse porque é um álcool secundário, sobrando apenas o terceiro composto, ok? Então o composto 3 é o que ele chama de geraniol. Se a gente olhar aqui essa outra informação dos 2 carbonos terciários, está aqui, ó. Um carbono terciário está aqui, que está ligado a 3 carbonos diferentes, e o outro carbono terciário está aqui, ligado a 3 carbonos diferentes, ok? Fechamos essa nossa aula sobre álcool e fenol. Qualquer dúvida, podem me procurar. Vamos fazer mais exercícios para poder praticar e dar sequência ao nosso estudo das funções orgânicas. Até a próxima. Tchau, tchau.